Olá, meu nome é Nancy Ferreira, eu faço parte do Movimento Provida, Pernambuco pelos Nascituros, juntamente com Fábio, Indel, Monique e Sumaia, que foram as pessoas que apresentaram as aulas anteriores. Hoje eu vou trazer um pouco da realidade do aborto para apresentar para vocês aqui. Vamos falar sobre os tipos de aborto. Existe o aborto involuntário, que pode ser chamado também de espontâneo, que é a perda da gravidez antes da 20ª semana. A maioria dos abortos espontâneos ocorre porque o feto não está desenvolvendo normalmente. E como já diz o nome, é involuntário, né? Nenhuma mãe quer perder o bebê. Existe também o voluntário indireto, que é toda a intervenção que indiretamente tenha como efeito a expulsão do concepto inviável. Ou seja, a pessoa toma uma medicação ou então algum chá e não tem certeza que está grávida, não sabe que está grávida, e daí acontece o voluntário indireto, indiretamente. E o voluntário direto é toda ação ou intervenção que tenha como fim ou como meio a expulsão do concepto inviável, ou seja, ela tem consciência que está grávida, mas ela está certa de que quer cometer o aborto, certo? Os métodos abortivos, que eu também vou estar passando aqui para vocês, aí vamos começar falando da pílula RU 486. Através do aborto, pode ser realizado logo que seja confirmada a gravidez, podendo ser tomada às 7 e às 9 primeiras semanas. Age privando o embrião da hormona progesterona, elemento vital para seu desenvolvimento, mas traz um grande risco de esterilidade para a mãe, né? Só que muitas vezes, num intuito de se livrar daquela possível gravidez, muitas tomam até sem ter a certeza de que estão grávidas, mas como tiveram ato sexual e pode ter engravidado, então tomam a pílula do dia seguinte, que é, na verdade, uma injeção de hormônios, né, dentro da mulher, que prejudica muito a mulher, essa pílula. A mulher que bem soubesse não optaria por esse método, mas se a gravidez estiver sendo ocorrida através dessa pílula, ela consegue ser encerrada a gravidez, né? Existe também a dilatação e curetragem. Nesta cirurgia é feita a dilatação do colo do útero, raspando-se com uma cureta, que é semelhante a uma colher, o revestimento uterino e desmembrando o teto, que é extraído em frações. Pode ser realizado durante o segundo e o terceiro trimestre da gestação, quando o feto é grande demais para ser extraído por sucção. Este método é o mais frequente, embora seja mais perigoso. Podem ocorrer perfurações da parede uterina, causando esterilidade ou mesmo a morte. É um método bem utilizado, mas ele é muito invasivo, porque ele pode causar danos à saúde da mãe, né? Porque pense que vai pegar a parede do útero e vai raspar para tirar os restos do bebê, que caso venha a ter lá dentro ainda alguma coisa, né? E no momento que está passando ali aquela que é semelhante a uma colher, a cureta, aquela ferramenta, né? Pode sim acontecer uma perfuração, né, no revestimento, pode ferir a mulher, né? Extrair frações, como bem o texto fala. Existe também a injeção de solução salina. Esta operação é executada a partir da 16ª semana de gestação. Após a aplicação da anestesia, é injetada com uma seringa a solução salina no saco amniótico. Como a gente pode ver aqui, né, na imagem, ele geralmente injeta na barriga da mãe para acertar o cérebro da criança, onde ele vai injetar essa solução que vai causar o bebê, né?
Esta solução matará o feto por envenenamento, desidratação e hemorragia de vários órgãos. O feto é expulso por meio de contrações, como no parto normal, ou seja, o primeiro passo, que é a injeção da solução salina, onde o feto morre, e o segundo passo é estimular a mãe a ter as contrações para expulsar o feto, né? Como se fosse um parto normal. Até aqui todos estão entendendo, né? Vamos para o próximo método, que é o sufocamento. Também chamado parto parcial, é executado quando próximo... Vou subir aqui. Quando próximo do nascimento, do dia do nascimento. O feto é extraído com uma pinça, como mostra aqui na imagem, tá pequenininha, mas dá para perceber. Após o colo ter sido dilatado, ficando apenas a cabeça dentro do útero, tá vendo? É introduzido um tubo na nuca, que suga a massa cerebral, só então o feto consegue ser totalmente retirado. É dessa forma aqui mesmo. E existe também a operação cesariana. Este método é exatamente igual à operação cesárea, até que se corte o cordão umbilical, salvo que em vez de cuidar da criança extraída, deixa-se que ela morra. Como a operação abortiva, o objetivo é exatamente o oposto, matar a criança. Então, a gestante vai passar por todo o processo normal e, ao fim, quando a criança sair com vida, ela é morta, né? Ou não é tratada para que morra, venha a morrer. A sucção ou aspiração. 95% dos abortos nos países desenvolvidos são realizados dessa forma. Pode ser feita a 12ª semana de gravidez. Aqui mostra bem na imagem, tá vendo? O material que é colocado para sugar. Após administrada a anestesia, é inserido no útero um tubo com uma ponta afiada. Uma forte sucção fragmenta e suga o corpo do feto, assim como a placenta. É introduzida uma pinça para extrair o crânio, que não é expelido através do tubo de sucção. E agora a gente vai falar um pouco sobre o aborto e religião. Nós, do grupo do Movimento Provida Pernambuco pelos Nascituros, em sua maioria, somos católicos, mas existem também no nosso grupo pessoas protestantes, que é cristã também, e acho que espírita, se eu não estou bem enganada. Mas aí eu vou falar de algumas religiões aqui, não de todas, porque senão iria ficar muito extenso, mas para a gente abranger um pouco essa parte do aborto e a religião. No catolicismo, a Igreja Católica diz que a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção. Sendo assim, opõe-se determinantemente contra o uso de métodos contraceptivos e a prática do aborto. A Igreja sustenta a ideia de que o primeiro direito do ser humano é a sua vida e que essa é assumida com total a partir do momento da fecundação. A pessoa que pratica o aborto tem excomunhão automática, que só pode ser removida quando o indivíduo procura por intensa penitência e obtém absolvição, que é o perdão divino. O catolicismo, quando eu for falar do catolicismo, eu estou incluindo o protestantismo. Por quê? Nós católicos somos cristãos católicos, assim como os protestantes que são cristãos. Então, nossa religião é cristã. A diferença do catolicismo para o protestantismo é que lá eles não vão excomungar, né? Porque lá não tem Eucaristia. Lá eles vão expulsar a pessoa da igreja. E a Igreja Católica, como ela é universal, a excomunhão ela é para toda a igreja.
Já no meio protestante, eu não sei como é que eles controlam, né? Se for expulso de uma igreja, se eles podem ir para outra, eu não tenho essa informação. Mas é dessa forma que funciona. E o que é que a gente vê muito? Aproveitando um gancho para falar um pouco de aborto e religião. Recentemente, nós passamos aqui por o aborto no CISAM, onde a menina de 10 anos veio do Espírito Santo e foi submetida ao aborto aqui. E diante dessa situação, ficou bem claro que alguns cristãos, eles abrem exceção para a vida. Tudo bem que estava se tratando de um estupro, mas nós, como cristãos, independente de cristãos, vamos falar de seres humanos. Nós, como seres humanos, devemos defender a vida a todo e qualquer valor. Não devemos impor limites para a vida. A vida é nosso bem maior. Se a gente não tiver a vida, a gente não pode progredir. Que é o principal, é a vida. E a gente viu que muitas pessoas, até com alguns cargos na igreja, estavam colocando precedentes para a vida. Ah, não, nesse caso do aborto, a gente vai abrir uma exceção, porque é o aborto. Mas não é justo que uma vida que não tem nada a ver, porque a vítima maior é o bebezinho. Então, não é justo que ele pague por algo que ele não tem culpa. Seja o aborto, seja qual for a circunstância. Nós defendemos a vida. A Igreja Católica, ela é bem clara, né? Diz que a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção. Ou seja, a partir do momento da concepção, a gente já entende que ali é uma vida e que merece todo respeito. E principalmente proteção, visto que é um bebê e que não tem forças para falar, que ainda está em construção. A diferença da gente para esse bebezinho é o tempo. Se deixarmos passar o tempo, ele vai se desenvolver, crescer e se tornar uma pessoa assim como nós. Então, nesse estágio onde ele é completamente dependente, é onde ele precisa de mais e mais apoio. É onde ele precisa, ele ainda não tem voz. Quem vai ser a voz dele somos nós. Então, por favor, católicos, por favor, cristãos, vamos defender a vida em toda, em qualquer circunstância. Eu queria aproveitar e deixar claro aqui que o movimento pró-vida, ele defende a vida desde a concepção até a morte natural. E também todas as vidas importam. Quando a gente fala todas as vidas, eu não posso criar juízo de valor para o estuprador, para querer tirar a vida dele. Eu não posso, como pró-vida, ser a favor da pena de morte, porque todas as vidas importam. Então, que fique bem claro, porque as pessoas costumam, e fomos muito rechaçados nesse episódio que aconteceu aqui da menina do Espírito Santo, que foi bem recente. Fomos taxados como fanáticos por conta da religião. Mas não é a questão da religião. Mas para frente eu vou abordar outro tema, onde eu vou mostrar que, independente da religião, nós temos que defender a vida em toda, em qualquer situação. Mas por sermos cristãos, claro que usamos os argumentos também referente ao valor da vida que nos é passado em nossa religião, e por conta disso é usado contra nós. Mas que entendamos que defender a vida cabe a todo ser humano. Todo ser humano, independente da religião, ele deve defender a vida, certo? Então, falei um pouco sobre o catolicismo, onde está incluso o cristianismo, né? Porque o católico, ele é cristão católico. Então, o protestante também é cristão. Nós nos espelhamos em Cristo. Então, quando eu falo de catolicismo, eu estou falando também do protestante aí, tá certo? A próxima religião é o islamismo. Embora existam diferentes opiniões entre estudiosos islâmicos sobre quando a vida começa e quando o aborto é permitido, a maioria concorda que a interrupção da gravidez após 120 dias, o ponto no qual, no Islã, um feto é considerado uma alma viva, não é permitida.
Vários pensadores islâmicos afirmam que, nos casos anteriores aos 4 meses de gestação, o aborto deveria ser permissível, apenas nos casos em que a vida da mãe estivesse em perigo ou em casos de estupros. Mas, quanto mais adiante a gravidez progredir, maior o pecado. O Alcorão recomenda não fazer aborto por medo de pobreza. Então, se a gente parar para observar, a maioria das religiões são a favor da vida. Algumas abrem alguns precedentes para a vida, né? Mas devemos pensar como cristão, como ser humano, que nós não concedemos a vida, apesar da geração da vida acontecer pelo ato sexual entre um homem e uma mulher, seja ele forçado ou não, a geração da vida é divina, é Deus. Quantas relações você tem e não consegue conceber um filho? Então, quer dizer, tudo vai partir da permissão de Deus. E partindo dessa primícia, quem sou eu para dizer que aquela vida deve seguir ou não? Então, é essa concepção que a gente tem que ter, que a gente não concede a vida. A mulher, ela pode gerar a vida dentro do seu ventre, se desenvolver, se ela bem cuidar. Mas ela não gera a vida. Então, só quem pode tirar a vida é quem dá a vida. Logo, só Deus. Nós não podemos fazer uma opção, dizer quem deve viver e quem deve morrer. E isso precisa ficar bem claro. Nós, cristãos, nós, seres humanos, não podemos tirar a vida de ninguém, pois não damos a vida a ninguém. Então, a maioria das religiões são a favor do aborto, são a favor da vida, e nós, quanto seres humanos, eu estou falando de religião porque é o tema que a gente está falando, de aborto e religião, mas nós, como seres humanos, devemos defender a vida, pois a diferença de um bebezinho ou de um embrião, que é uma pessoa que está em processo o tempo vai fazer ela se desenvolver e se transformar em nós, como todos nós um dia fomos um embrião. A diferença dele, hoje eu posso me defender, mas quando eu era pequena eu precisava da minha mãe para me defender. Então, todo ser humano, todo bebê, todo nascituro, ele é indefeso. Ele precisa que nós defendamos ele. Então, a religião, ela já tem esse cuidado, mas nós, como seres humanos, também devemos olhar para a vida como um bem maior, respeitá-la e cuidá-la, certo? A próxima religião que eu vou falar um pouquinho é sobre o Espiritismo. O Espiritismo se posiciona contra o aborto. Como eu falei, a maioria das religiões são contra o aborto. Como podemos ver no Livro dos Espíritos, capítulo 7, questão 358. O abortamento voluntário e qualquer que seja a época da concepção, existe sempre crime quando há transgressão da lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida da criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser instrumento. No entanto, na questão seguinte do mesmo livro, na questão 359, há uma ressalva. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira, a criança, para salvar a segunda, a mãe. Resposta: preferível se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe, posicionando-se comumente as outras religiões judaicas cristãs, e o catolicismo também. Em caso extremo de risco da vida, pode-se optar, né? Mas é sempre bom ficar muito ligado, porque hoje, como é implantado a cultura da morte, o que é que a gente tem presenciado? Infelizmente, os médicos, eles não estão ali para salvar vidas.
Eles estão ali para defender uma ideologia. Então, se ele não for um médico pró-vida, é provável que ele faça de tudo para que o aborto aconteça. Então, em muitos casos, como esse, que foi bem recente, que aconteceu aqui em Recife, no CISAM, a menina, apesar dos 10 anos, não estava correndo risco de vida. Estava muito bem com a gravidez e conseguiria progredir tranquilamente. Mas foi opção em matarem aquele bebezinho. Foi opção, pois não era risco para a mãe nem para o bebê. Isso precisa ficar claro, porque, infelizmente, a cultura da morte que está sendo implantada aos poucos, ou mesmo goela abaixo, num linguajar bem rasteirinho, é o que a gente tem observado, que a vida ela não tem valor, porque é estarrecedor para a gente ver que um médico que fez um juramento para salvar vidas opta por exterminar vidas. Isso vai além da religião. É um compromisso que ele assumiu quando ele se formou. Ele fez um juramento onde ele disse que iria salvar vidas, mas existia essa opção nesse caso, como em tantos outros, e ele optou por exterminar a vida. É lamentável. Mas nós, quanto cristãos e seres humanos, podemos seguir fazendo a nossa parte, sendo as vozes desses bebezinhos. Lutemos para a gente. Fomos rechaçados, eu me encontrava lá na frente do CISAM, houve muita mentira nas mídias, mas eu não estou preocupada porque eu estou fazendo a minha parte. Como diz nosso amigo Fábio, se a gente salvar uma vida, já valeu a pena. Então, a gente está aqui passando essas aulas para vocês com o intuito de conscientizar e de convidar vocês a participarem desse movimento. Se vocês não são de Pernambuco, em todos os estados tem um movimento, procure. Vamos ser voz desses bebezinhos, vamos ajudar a mudar essa situação. Todas as vidas importam, independente de religião. Eu chamo aqui os seres humanos para defenderem os bebezinhos que não têm vozes. Sejamos as vozes desses bebezinhos. Certo, pessoal? Agora vamos falar um pouco das causas do aborto provocado. O que é que acontece quando se é provocado um aborto? São causas, né, prováveis. Perfuração do útero pode acontecer, né, prejudicando a vida da mãe. Retenção de restos de placenta seguida de infecção, peritonite, tétano e septicemia. Ou seja, aí sim a mãe está correndo risco de vida. Se ela tiver uma infecção, ela pode vir a óbito. Laceração do colo uterino provocado pelo uso de dilatadores, ou seja, todo aquele emparelhamento que é colocado, pode prejudicar também a saúde da mamãe. Perigo de lesão no intestino, na bexiga e nas trompas. Ou seja, os riscos e as causas que o aborto pode provocar na mãe são imensos, né? Hemorragias uterinas. Esterilidade. A mãe pode chegar a não conseguir mais ter filho, ficar estéril. Inflamação das trompas. Aqui são algumas causas num aborto provocado que podem acontecer com a mamãe. E agora a gente vai falar um pouco sobre as falácias e mitos sobre o aborto. Esse ponto ele é bem interessante porque é sempre bom que possamos ouvir. Graças a Deus hoje a gente tem a internet que nos auxilia, que possamos usar a nosso favor. Eu deixo aqui um desafio para vocês. Não acreditem em nada que eu passei aqui. Vá atrás, corra, né? Tem uma frase que Conrado, ele sempre fala, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância.
Então, tudo que eu estou passando aqui, eu peço a vocês, busquem, vejam se não são informações fidedignas. Eu não estou puxando sardinha para a minha religião, eu não estou puxando sardinha. Aqui são fatos, são acontecimentos, certo? Mais para frente eu vou falar mais um pouco e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Falácias e mitos sobre o aborto. O aborto é uma forma de salvar a vida da mulher. Algo comum nas manifestações a favor do aborto são faixas com a seguinte descrição: aborto já, pela legalização do aborto em defesa da vida da mulher. Esquecem que a mulher que está dentro da barriga também precisa ser salva. Portanto, deve ser salva a vida das duas mulheres, mãe e filha, e não somente de uma. Interessante até porque esse caso que aconteceu aqui do Cisam recente, foi a mãe estava esperando uma bebezinha que era do sexo feminino, ou seja, as duas vidas importam. Não são as feministas que defendem tanto os direitos da mulher, a vida da mulher. E aí, quer dizer, a vida dessa bebezinha não importava? Essa mulher, ela não tem valor? Todas as vidas importam. E isso é bom que fique bem claro. Todas as vidas importam. Quem somos nós para criarmos juízos de valor e dizer que essa vida pode seguir, essa não? Todas as vidas importam, certo? Então, isso aí é uma das falácias. Aborto já, pela legalização do aborto em defesa da vida da mulher. E a mulher bebê não vai ter defesa, porque ela vai ter que morrer. Pagar por um crime que ela não cometeu. Daí é uma falácia. E por isso eu digo, gente, busque informações. A gente não pode escutar só um lado. A criança não deve ser punida por um crime que ela não cometeu. O aborto acaba sendo a pena de morte para quem não cometeu crime algum. Pois é, porque é sentenciada à morte de um inocente. E aqui no Brasil não existe pena de morte. Mas nesse caso, né? A criança vai pagar com a vida, porque é uma vida que existe ali. A gente precisa deixar claro que desde a concepção é uma vida. A diferença daquela vida para a nossa é o tempo. Se passasse o tempo, você vai ver que vai se desenvolver e vai se tornar um adulto. Certo? Já ouvi discurso de mãe nos quais elas diziam: o corpo é meu, faço o que eu quero com ele. Que pena, essa pessoa não entendeu nada. Quando falamos de uma mãe grávida, estamos falando de duas vidas. Estamos falando de duas pessoas, partindo do princípio de que a vida é um dom absoluto, ambas precisam ser protegidas e respeitadas. Isso é bom que a gente deixe bem claro. Se a gente parar um pouco para analisar, entenda a falácia. Meu corpo, minha regra. Quando a mãe ela tem um bebê, ela está grávida, gestante, chegou aos 9 meses, ela vai ter esse bebê, ela vai ficar sem um braço, por exemplo. Meu corpo, minha regra, eu vou tirar meu braço, então eu fico sem um braço. Quando ela tem um bebê, ela deixou de ter algum órgão ou ela simplesmente gerou, né? O filho, ela colocou para fora o filho, aquele corpo que não era dela, estava nela, mas não é dela. Isso precisa ficar bem claro. Meu corpo, minhas regras, mas se tratando do bebê, é outro corpo dentro daquele corpo. Não é o corpo da mãe, é outro corpo. Tanto que quando ela tem o bebê, tudo volta ao normal. Ou seja, ela não vai ficar sem nenhum órgão porque o filho saiu, que é diferente dela dizer, tira esse meu braço. Aí ela ficou sem braço. Quando a mãe tem um filho, ela não fica sem um braço, ela não fica sem um órgão, porque é outro corpo que é gerado dentro da vida dela. Então, isso precisa ficar claro, certo? Não é meu corpo, minha regra. Ali é outro corpo dentro do corpo da mãe, certo? Ainda falando sobre, né, uns mitos, onde está o fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprovam o início da vida desde a concepção? Onde é que tem a religião aí? É pura ciência. Não é a religião que está falando isso. Para você entender o que é um mito, onde é? Onde é que tem aí o fanatismo religioso?
que há dados da ciência que comprovam o início da vida desde a concepção. Então, ou seja, a diferença daquela vida ali que foi concebida para nós é só o tempo, somente. Onde está o fanatismo religioso em acreditar que todo atentado à vida humana é crime? Está na lei. Todo atentado à vida humana é um crime. E ali dentro existe uma vida. Isso precisa ficar claro. Onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos? Onde? A gente está cuidando da vida, a gente está preocupada com as duas vidas, porque para nós todas as vidas importam. Então, para finalizar esta aula, eu queria deixar aqui para vocês bem claro que nós que fazemos parte do movimento Provida, defendemos a vida desde a concepção até a morte natural, onde todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Não somos nós que iremos julgar o estuprador para condená-lo à morte, porque a vida dele também importa. Quando a gente fala todas as vidas importam, não se resume só à defesa da vida do bebezinho. Geralmente, a gente procura ser a voz do bebê porque ele não tem voz. Então, essa obrigação cai para nós. Então, a premissa é defender os bebês, porque ele não tem voz. E quem deveriam defender ele, muitas vezes, é quem está querendo cometer o crime. Mas nós podemos mudar essa história. Nós podemos nos unir e defender a vida desde a concepção até a morte natural. E também defender todas as vidas, pois não é humano eu querer que uma pessoa perca a vida. Que ser humano sou eu para dizer que uma pessoa merece ou não viver? Todas as vidas importam. Como católica, como cristã católica, conheço diversos exemplos, como eu posso citar aqui, onde Padre Pio mostrou à mãe que cometeu um aborto que o filho dela seria um papa. E ela cometeu o aborto. O filho não se tornou um papa, mas ele seria um papa. Santa Giana, que ao engravidar, quando foi para a hora de ter o neném, ela deixou bem claro para o marido. Se tiver que escolher entre a minha vida e a vida da minha filha, que a minha filha viva e que eu vá. Então, quer dizer, são exemplos que nos estimulam a defender a vida em toda e em qualquer circunstância, né? Que possamos nos unir, sinta-se chamado para essa defesa da vida, independente de religião. Vamos defender a vida em toda e qualquer circunstância, até a morte natural. Então, eu deixo aqui um convite para você que tem interesse em participar do Movimento Provida, pode nos procurar no direct ou nos meios, nas redes sociais, e venha fazer parte desse nosso grupo. Vamos defender a vida. Eu finalizo aqui com essa frase de Ronald Reagan, onde ele deixa bem claro: tenho notado que todas as pessoas que se dizem a favor do aborto já nasceram. É muito fácil defender o aborto, que você já está viva. Já pensou se fosse você, aquele bebezinho? E alguém dizendo, não, essa não, mata, essa daí não tem valor, vamos exterminar. Você não estaria aqui defendendo o aborto. Então, que fique bem claro e espero que com essas aulas estejam ajudando vocês. Nós nos colocamos à disposição para qualquer dúvida. Tudo que eu falei, né, tá aí nos slides, vai ficar disponível em vídeo, né, aula. Estamos também já nos preparando para o próximo passo, que é criar um e-book dessas aulas. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com nós. Digamos sim à vida, não ao aborto. Até logo. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Tchau.